Olá, eu me chamo Keila Lopes e sou proprietária da loja Tago Store. Eu sempre quis homenagear minha mãe e eu acho que nesse Dia das Mães essa é uma grande oportunidade. Minha mãe tem 63 anos e mora lá no interior de Goiás, na divisa de estado de Goiás e Mato Grosso. Minha mãe passou muitos perrengues para nos criar. Ela tirou da boca para nos alimentar. E eu tenho muito orgulho do que ela passou e eu queria que o mundo soubesse o quanto eu a admiro e amo. A minha mãe nos ensinou a ter fé, a ser temente a Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Se a gente não fosse na missa no domingo, durante o decorrer da semana não adiantava a gente pedir nada para ela. Falava: "Ai, mãe, deixa eu ir em tal lugar. Você foi na missa? Não, então você não vai." Então, às vezes a gente nem pedia porque já sabia que ia receber um não. Aí ela dizia: "Rezar você não quer não, mas ir para tal lugar você quer, né?" Na quaresma era muito rígido lá em casa. Ela proibia várias brincadeiras. Terças e sextas-feiras a gente não comia carne vermelha. Na sexta-feira santa eu adorava, porque a gente não podia fazer nada. Não lavava louça, não varria a casa, não ligava som, nada. Era um dia, tipo, você tinha que ficar quietinho, rezando. Quando acabava a energia, ela tinha uns livros de cânticos e a gente cantava, acendia a vela e cantava. Então, eu sou muito grata por ela ter me ensinado a ter fé, ela ter me apresentado Deus, a ser temente a Deus. Isso é muito importante. E eu não tenho palavras para agradecer. Quando eu estava no ensino fundamental, eu lembro de muitas coisas. Mas a gente teve uma fase muito difícil. A gente não chegou a passar fome porque minha mãe sempre dava um jeito, ela sempre trabalhava, ela sempre tentava alguma forma. E eu me lembro que eu fazia o ensino fundamental e eu não tinha uniforme. E ela não tinha condições de comprar uniforme. Então ela fez uma camiseta, ela sempre costurou, sempre fez crochê, sempre pintou, esses dons ela sempre teve. E ela fez uma camiseta de uniforme em casa, ela tinha máquina, ela costurou e ela pintou a logo da escola com tinta de pintar tecido. Ela desenhou com caneta e pintou. E eu chegava na escola, todo mundo ficava me perguntando por que o meu uniforme era diferente, a cor era diferente. Porque por mais que ela misturasse as cores de tinta, nunca ficava da cor real, que era da logo, né? E as pessoas ficavam me perguntando por que seu uniforme era diferente. E às vezes eu até ficava com vergonha. Hoje em dia é óbvio que eu tenho orgulho, né? Mas às vezes eu ficava com vergonha do meu uniforme ser diferente. Mas se não fosse ela, talvez eu nem iria para a escola, né? Porque talvez ela ia, não tem uniforme, não vai, né? Como muitas fazem. O caderno às vezes acabava, não tinha caderno, às vezes começava o próximo ano letivo e não tinha condições de comprar o material de escola. Tanto que eu fui comprar uma caixa de lápis de cor depois que eu fiz faculdade. Eu comprei uma caixa de lápis de cor grande, porque era meu sonho ter uma caixa de lápis de cor grande. E ela nunca me deu porque ela não pôde me dar. Mas ela fez de tudo para me ir para a escola. E eu não tinha caderno, ela pegava o caderno do meu irmão, tipo que ele já tinha usado e tinha sobrado folha. Aí ela pegava, tirava as folhas, a gente arrancava as folhas e eu usava o restante do caderno. Ela sempre remediava, ela sempre dava um jeito, mas ela nunca saía pedindo, ela não se vitimizava, ela tentava resolver do jeito que ela podia. E ela foi a melhor mãe do mundo. A gente sempre participava de tudo na escola. Se eu quisesse dançar quadrilha, ela dava um jeito. Se eu quisesse desfilar, tudo ela organizava, sempre ela fazendo, é óbvio, ela fazia os vestidos de quadrilha, ela mesma fazia roupa ou comprava o tecido para minha tia fazer, mas ela sempre dava um jeito. Ela não deixava a gente não participar. Ela sabia que era importante a gente participar de tudo na escola. Ela fazia uns enfeites de crochê para mim dar para as professoras no dia dos professores.
porque ela me ensinava que era muito importante o professor para nós, que era uma profissão importante, que a gente deveria respeitar os professores. É muito bonito isso, porque realmente são muito importantes. E para mim foram muito importantes. Todo curso que a gente queria fazer, ela sempre incentivava a gente. Sempre dava um jeito, fazia um sacrifício de pagar o curso para a gente estudar. Ela não teve educação, minha mãe estudou só até a quinta série, mas ela sempre quis que a gente estudasse. Se eu falasse, mãe, tem um curso de informática ali, tem um curso de secretária, não sei de quê, sempre ela dava um jeito, fazia um sacrifício para a gente estudar. Ela se preocupava muito com isso. Eu sou muito grata, muito. Eu tinha hoje, vendo hoje, talvez um sonho bobo. Eu tinha um sonho de ter uma mochila da Company. E eu acho que naquela época, uma mochila da Company era a mesma coisa de uma mochila da Kipling hoje, que era uma mochila com valor mais agregado. E eu sempre pedia para ela, ô mãe, eu queria tanto uma mochila da Company, todo mundo na escola tem, eu não tenho, mãe. Isso eu acho que eu já estava na 8ª série, na 7ª, 8ª série, não me recordo bem. E eu frequentava também uma escolinha do Centro Espírita perto de casa, que era a escolinha do São Francisco de Assis. E eu ia, e quem fosse na escolinha 4 domingos durante o mês inteiro, no final ganhava uma cesta básica. Aí eu cheguei lá em casa com essa cesta básica, toda feliz, porque eu tinha ganhado uma cesta básica. Aí minha mãe pegou a cesta e falou assim para mim, agora como nós vamos economizar, porque a cesta vai ajudar em casa, nós vamos juntar o dinheiro para comprar a sua mochila. Aí eu lembro, ela pegou, acho que junto com a vizinha, não me lembro, umas roupas para lavar. Aí ela juntou o dinheiro e nós fomos comprar a mochila. Nunca vou esquecer. Nossa! Eu acho que foi a mesma sensação de ganhar um prêmio na loteria. Que alegria! Eu nunca vou esquecer que ela fez para me dar aquela mochila que eu tanto queria. E a minha mãe nunca deixava a gente só. Tanto que ela nunca trabalhou de carteira assinada com um horário fixo para não deixar a gente sozinho. Porque ela falava que não podia deixar a gente sozinho, porque senão podia virar coisa que não presta. Então, ou ela fazia um trabalho em casa, ou ela arrumava um trabalho que ela poderia nos levar. Aí ela nos levava. Eu lembro que ela pegou umas 2, 3 casas, nessa época que meu pai saiu de casa, ela pegou umas faxinas e ela levava eu e meu irmão na garupa da bicicleta. E a gente ficava lá com ela até ela acabar a faxina e voltar para casa. Ela não gostava de deixar a gente com ninguém. Era debaixo das asas dela. Eu acho que na outra encarnação, minha mãe era mestre em economia, porque ela fazia milagres. É impressionante. Até hoje ela faz milagres, né? Mas era impressionante. Aqueles caminhão, eu não sei, aqueles caminhão que eu acho que pegava os frangos de granja, das granjas, e vendia na cidade. Aí aquele caminhão passava e ela ia comprar os frangos para economizar, porque são os frangos mais baratos. Aí eu até brinco com ela, sabe? Falava assim que ela pegava os frangos que tava meio capenga, assim, que era mais barato. Mas aí ela fala assim, mas eram os frangos que vocês comiam, que matavam a fome de vocês. Outra coisa também que ela fazia era comprar aquelas carcaças de frango, e aí ela dava jeito, pra gente ter carne, ela dava jeito. Ela fazia eu ir nos açougues pedir osso, tipo a perna da vaca. Antigamente eles doavam e eu ia de bicicleta buscar esses ossos. Aí você chegava no açougue, tem osso? Aí eles davam osso. E aí eu ia de bicicleta. Aí uma vez um menino da escola me viu com um saco de osso na garupa da bicicleta. Aí quando eu cheguei no outro dia da escola, o menino falou assim, olha o osso, hoje eu fico rindo, mas na época eu odiava, meu Deus. E hoje eu já tenho saudade dos ossos.
porque era muito gostoso no feijão. Ai, ela sempre dava um jeito. Ela sempre dava um jeito da gente não comer só arroz e feijão. Ela sempre inventava alguma coisa. Uma vez, meu pai foi trabalhar fora, em outra cidade. E lá ele arrumou outra mulher. E é uma cena que eu nunca vou esquecer. Minha mãe sempre foi muito forte, ela não demonstrava fraqueza, ela não demonstrava preocupações, ela não mostrava pra gente que ela estava sofrendo. E ela foi atrás da casa chorar. Aí, agora eu estou vendo essa cena. Ela escorada assim na parede, assim, chorando. Chorando porque meu pai saiu para trabalhar, como qualquer marido, saiu, arrumou outra mulher, não mandava dinheiro, não voltava, e nessa mesma época ela fez uma cirurgia. E dessa vez a gente só não passou fome porque a família ajudava e ela sempre muito guerreira, dava jeito. Eu lembro que ela pegou uma trouxa de roupa da vizinha para lavar, mesmo operada. E naquela época não tinha máquina de lavar lá em casa. Então ela esticava a roupa assim no tanque e segurava e colocava meu irmão, que era mais velho, que era melhor para ajudar porque era mais velho, né? E ela segurava e ele esfregava a roupa até que ela conseguia um dinheiro para comprar comida. Nessa mesma época também me deu reumatismo no sangue e eu fiquei 21 dias internada. E ela sem o meu pai ficava sem comer no hospital porque não tinha comida lá para ela, não cedia comida para os acompanhantes e ela ficava sem comer porque não tinha com quem revezar, não tinha quem levasse e ela ficava lá comigo naquela situação, sem comer, desamparada do marido. Essa foi, eu acho que a pior fase das nossas vidas. Na frente da nossa casa tinha um terreno desocupado. E aí minha mãe fazia horta nesse terreno. Ela pediu autorização por dono do terreno e ela fazia horta, plantava tudo, alface, couve, tudo. Aí ela vendia, quem passasse, quisesse comprar, ela vendia. Às vezes ela colocava o meu irmão para sair vendendo na rua. Então, legumes lá em casa não faltava. Ela gostava muito de plantar, então sempre tinha alguma coisa plantada, alguma fruta, alguma coisa. Teve uma época que até porco ela criava no quintal. A vizinha denunciou ela na rádio porque fedia. Ai, Deus. Aí os irmãos dela foi para um assentamento do INCRA, do MST, e logo depois ela foi também. Ela foi para lá e quando ela estava lá, eu acho que meu pai não queria, não gostava e eles acabaram se separando. E minha mãe ficou lá por mais ou menos 17 anos. E muitos desses anos foi morando num barraco de palha, sem energia, sem água. E isso tudo porque ela queria ter um futuro. Ela sonhava que ela ia ter uma terra, que ela ia plantar, que ela ia ter um futuro melhor. Ela queria dar um futuro melhor para nós. Até que as terras saíram, meu irmão conta, porque ele participava mais do serviço braçal com ela, que ela carregava pau nas costas, atravessava córrego, trabalhava como um homem. Depois que a terra saiu, que ela construiu a casa dela de material de alvenaria, ela acordava 4, 5 horas da manhã para tirar leite, ela fazia queijo para vender, criava porco, frango, plantava de tudo lá, até café ela plantava. Mas aí jogava veneno no pasto. Ela colocava uma bomba nas costas e jogava veneno no pasto para matar a praga do pasto. E aí ela deu um problema na coluna, é óbvio, não tem corpo que aguenta. E ela teve um problema de coluna, ela operou e ela colocaram 4 pinos na coluna dela. E a gente brigava para ela sair de lá, para ela vender a terra, porque ela não podia pegar peso, ela não podia fazer esforço igual ela fazia. Mas ela teimosa, não queria sair. Aí ela comprou uma motinha para ela andar lá, porque não podia mais subir em cavalo, né? Não aguentava mais andar longas distâncias.
Aí ela andava de moto. Até que ela desistiu e resolveu vender. Isso acho que em 2020, 2021. Eu e meu irmão demos graças a Deus, porque a gente não aguentava mais ver ela trabalhando daquele tanto. Ela não queria se entregar. Ela é muito guerreira. Pensa, uma mulher de 50 e poucos anos, ela saiu de lá e devia ter 60, 61 anos, morando sozinha numa fazenda, sozinha. Morava ela e Deus, acordar no escuro para tirar leite. Eu falava, meu Deus, minha mãe ela não é normal. As pessoas têm que saber que ela já fez. Essa vai ser a parte mais difícil, mas eu vou tentar. Em setembro de 2022, pouco tempo antes de abrirmos a loja, a minha mãe teve um pneumotórax espontâneo, que é uma bolha que dá no pulmão e ela estoura. Eu lembro que meu irmão ou minha cunhada me ligou e falou assim: minha mãe não tá bem e o médico falou que vai ter que internar ela. Aí eu liguei porque ela tinha ido, como ela tava sentindo dores no peito, eu liguei lá. Eu sempre tento resolver as coisas para ela daqui. Eu tinha ligado, marquei uma consulta, uma amiga levou ela na consulta, falou que ela estava com falta de ar, mas disso a gente ainda não sabia o que era. Falou que ela estava com a falta de ar. Aí depois ela passou mais mal, que foi que levou para o hospital quando meu irmão me ligou. E falou que ela tinha um pneumotórax. Aí eu falei com o médico, liguei para ele. Ele falou que era tranquilo, né? Era só, acho que fazer uma drenagem, não lembro o nome certo. Colocar um dreno para tirar o ar, alguma coisa assim, que era tranquilo. Aí, como a gente estava resolvendo algumas coisas burocráticas aqui da loja, eu falei, não, na quinta-feira eu vou. E ainda nem contei, porque até então eu achei que estava tudo tranquilo. O médico falou que estava tranquilo. Aí nós pegamos e saímos daqui para ir. Nem contei, porque eu sempre gosto de fazer surpresa para ela. Quando a gente já tinha passado Goiânia, estava a uns 300 quilômetros da cidade dela, minha cunhada me ligou e falou assim: Keila, sua mãe vai ter que ser transferida para Goiânia. E lá na minha cidade, sempre quando uma pessoa vai ser transferida, quer dizer que essa pessoa está com um estado de saúde muito grave, porque o hospital da cidade é bem... falta muita coisa lá no hospital. Não tem UTI, às vezes não tem especialistas, então... E aí eu segurei assim na porta do carro e eu falei com Deus: eu não estou preparada para perder a minha mãe, mas eu entrego a vida dela nas suas mãos. Faça o que for melhor. Aí cheguei lá na cidade, encontrei com ela no hospital. O pessoal, acho que por engano, fecharam o dreno. E quando fecha o dreno, o ar do pulmão, como a pessoa está com uma bolha, uma abertura no pulmão, eu não sei os nomes científicos certo, o ar do pulmão dela foi todo pro rosto, pra cabeça. Ela ficou com um rosto desse tamanho. Pegava nela, tinha tudo cheio de ar. E eu tentava sempre ser forte, não chorava na frente dela. Até hoje eu não consigo entender como eu tive tanta força. Deus me deu uma fé que eu nunca imaginei que eu tinha. Foi a pior fase
pior fase da minha vida. Mas foi a que eu mais aprendi. Foi assim, Deus transformou minha vida. Deus me deu uma fé. Eu sou outra pessoa depois que aconteceu isso com a minha mãe. E aí ela ficava lá, a gente ficou muitos dias lá com ela, porque não saía a vaga de Goiânia. Porque pra gente sair, tinha que ter a vaga em Goiânia. E eu ficava, ligava para um, ligava pro prefeito, ligava para não sei quem, a gente ligava para todo mundo e pedia ajuda para sair essa vaga logo. E as pessoas falando na minha cabeça. Meu irmão também não podia entrar, porque era homem, ele ficava de fora do hospital. E as pessoas na minha cabeça, tira sua mãe daqui que ela vai morrer, tira sua mãe daqui que ela vai morrer. Aí meu marido falava assim para mim, Keila, se essa vaga não sair até amanhã, nós vamos tirar sua mãe daqui. E parecia, a impressão que eu tenho é que as coisas estavam acontecendo aqui e eu estava assistindo daqui. Parece que eu estava vendo tudo de cima. Parece que eu não estava ali. E eu estava muito forte. Um dia meu marido foi lá no hospital. Eu lembro que a gente olhou quanto que tinha na nossa conta, quanto que tinha na conta da minha mãe, que era para ver se a gente tirava ela e levava para o hospital particular, porque não tinha vaga lá. Aí eu pensava, talvez a gente tenha uma quantia para pagar a cirurgia, que uma cirurgia no pulmão não é barata, mas e a UTI? E depois, as diárias da UTI? Eu não queria incomodar as pessoas, pedir para as pessoas. E eu também estava com uma fé que a vaga ia sair, que Deus não ia deixar minha mãe morrer naquele dia, naquele momento. Então eu não sei, até hoje eu não sei que força que eu tive naquela época, naqueles dias. E eu falei com Deus, Deus, por favor, faz essa vaga sair, tem misericórdia, faz essa vaga sair. E aí a vaga saiu. A vaga saiu, a gente entrou na ambulância, eu e ela. De madrugada a gente chegou em Goiânia, era umas, acho que 4 horas, 3 horas da manhã. E eu lembro que a gente chegou, a gente subiu para o hospital, né? Foi uma enfermeira e o motorista da ambulância, e ela estava preocupada que tinha que dar um dinheiro para o motorista e para a enfermeira comer na estrada. Aí ela, Keila, desce lá, dá um dinheiro para eles lanchar na estrada. Minha mãe tem um coração que não consigo mensurar o tamanho. Ela se preocupa com todo mundo, ela quer ajudar todo mundo. Na situação que ela estava preocupada se eles iam lanchar na estrada. E daí eu pedi para Deus. O médico entrou, fez o primeiro atendimento com ela, já no hospital em Goiânia. E o médico falou, a gente vai fazer alguns exames e vamos ver se a sua mãe vai fazer a cirurgia aberta ou se vai ser por vídeo. E ela é muito... Mesmo morando na cidade, que agora ela mora na cidade, o quintal dela é cheio de planta. Tipo, ela planta mandioca, abóbora dentro do quintal na cidade. Ela não para. E eu pensava, e ela não quer ficar na casa de ninguém, ela não gosta. Daí eu pensava, se a minha mãe fizer uma cirurgia aberta, o que vai ser? Ela não quieta? Aí eu falei assim, Senhor, novamente, por favor, não deixe essa cirurgia ser aberta, que dê certo de fazer, sem abrir o peito dela. E Deus mais uma vez me escutou. E a cirurgia não foi aberta. Quando ela saiu da cirurgia, eu fiquei o tempo todo lá no centro cirúrgico. Eu não conseguia sair. E eu perguntava toda hora por ela, né? E não saía.
Quando ela saiu, que eu tava assim na porta do centro cirúrgico, que eu vi que era ela passando, o enfermeiro empurrando ela na maca, eu fiquei num desespero que o médico abriu a porta e falou assim: vai lá ver ela, pelo amor de Deus, menina, você vai infartar. Eu não sei o que seria de mim se eu perdesse ela. Em nenhum momento, a minha mãe reclamou durante todos esses dias, que não foram poucos. Nenhum momento ela achou que ela fosse morrer. Nenhum momento. Ela não reclamava, ela não... nada. Ai, como eu sou grata a Deus. Eu acho que se isso acontecesse hoje, eu teria feito o que for e ter tirado ela e levado para o hospital particular. Mas lá naqueles dias eu estava com uma fé. Tudo que aconteceu com a minha mãe me fez ficar mais próxima de Deus. Deus me mostrou o quanto Ele nos ama e deu uma segunda chance para minha mãe. E me mostrou que eu posso ter muito mais fé, que eu posso acreditar muito mais nele, que Ele tudo pode fazer nas nossas vidas. E isso tudo foi ela que me ensinou. Foi ela que me ensinou a ter fé. Ela que me apresentou a Deus. Hoje ela tá bem, graças a Deus. A despesa do cavalo aí, Ô mãe, a senhora falou que era pertinho. pertinho, ele não falei pertinho, eu falei, olha lá a casa lá. Mas a gente chega num Bom Jardim. É óbvio que requer cuidados, porque pode ser que ela tenha, a qualquer momento, de novo, isso. Minha mãe fumou por muitos anos e morava na fazenda, fazia comida no fogão a lenha, então isso também prejudica os problemas do pulmão. Mexeu com veneno, jogou veneno no pasto, isso também prejudica o pulmão. Pode ser que ela tenha de novo, mas Deus sabe de tudo. Deus está com a gente e eu só tenho que agradecer a Deus, as pessoas que nos ajudaram, quantas pessoas que nos ajudou, e agradecer porque ela está bem. Às vezes eu me sinto mal por não fazer mais por ela, por estar longe. Não que eu não esteja feliz aqui, mas eu fico mal por estar 1.100 quilômetros distante dela. Quando eu era mais nova, deixava muito de visitar minha mãe, porque tinha festa na cidade. E hoje eu tô longe e o que eu mais queria era estar com ela. A minha mãe, ela era muito brava. Ela bateu muito em nós, em mim e no meu irmão, muito brava. E hoje eu entendo que ela só podia dar o que ela teve. Aliás, que ela não podia dar o que ela não teve. Meu avô, pai dela, era muito ruim. Ele judiou muito da minha mãe e dos irmãos. E ela não teve amor. Ela foi falar que me amava, eu já estava quase adulta. E ela só falava porque eu ficava falando: mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Fala que me ama. Porque ninguém falava que amava ela. Ela não aprendeu. Minha mãe também foi mãe dos irmãos dela. Quando eu era pequena, eu achava que eu tinha mais irmãos, porque eram os irmãos dela mais novos. Porque minha avó morreu muito cedo. Então minha mãe ajudou a terminar de criar os irmãos mais novos. Minha mãe merece o mundo. Ela merece o mundo. E eu queria que vocês soubessem. O intuito aqui era que vocês conhecessem um pouquinho da minha mãe, um pouquinho do ser humano que ela é, da mulher que ela é, da mãe que ela é. Quando ela se separou do meu pai, ela sempre falava: você foi lá ver seu pai? Você foi lá ver sua avó?
Ela nunca nos colocou contra o meu pai. Então, minha mãe sofreu muito, mas ela nunca colocou a gente contra ele. Ela era muito justa. Tudo que ela fizesse para mim, tinha que fazer para o meu irmão e vice-versa. Ela até fez o aniversário errado do meu irmão, porque ia fazer festa de 15 anos para mim e ele também tinha que ter uma festa. E ela acabou fazendo errado uma festa de 15 anos para ele. Na verdade, teria que ter sido uma festa de 18 anos. Mas ela sempre se preocupa em tratar igual, em ser justa com a gente. Eu confesso que não é fácil. Eu já gravei muitos vídeos, porque expor a vida da gente não é fácil. Mas eu quero que, de alguma forma, eu influencie alguém, eu ajude alguém. Você, que às vezes está perto da sua mãe e não vai ver ela. Você que está brigado com a sua mãe, que está magoado, que você perdoa. Ou mesmo que foi ela que te magoou, você que magoou, não importa. Converse com a sua mãe. Dê valor à sua mãe. Porque eu não sou mãe. E talvez eu não seja mãe ainda, porque eu imagino como deve ser difícil você abdicar da sua vida para viver a vida do seu filho. Então, ame a sua mãe, aproveita a sua mãe, curta a sua mãe, abrace ela enquanto você pode. É isso. Mãe, esse vídeo, essa homenagem que eu estou fazendo para a senhora, não é de maneira nenhuma para expor, a intenção é expor a nossa intimidade, a nossa vida, ou para me vitimizar. Eu quero que as pessoas saibam o quanto a senhora é uma mulher maravilhosa, um ser humano de luz, uma mãe incrível, exemplar. Eu sou muito grata por Deus ter escolhido a senhora para ser minha mãe. Muito obrigada por ter comprado aqueles frango capenga lá do caminhão para nos alimentar. Muito obrigada por ter comprado a caixa de lápis de cor pequena. Muito obrigada por ter comprado aquela mochila maravilhosa e por ter feito meu uniforme. Muito obrigada por ter nos obrigado a ir à igreja. Tudo que a senhora fez por nós, tudo que a gente passou, é que me fez tornar a mulher que eu sou hoje, a mulher forte que eu sou hoje. Eu te amo infinitamente. Muito, 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 muito obrigada por tudo, mãe. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães. Você é a melhor mãe das galáxias. Te amo, te amo.